Senhores vereadores e senhoras vereadoras, daremos início nessa data, 15 de junho de 2020, à nona sessão ordinária dessa Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivan Sica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Jeandre David Roncato. Presente. Leandro Fred Preto. Presente. Neiva Raquel Rubia. Tudo perto, Alan Leite Rister. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 8ª sessão ordinária fixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre David Roncato. Sim. Leandro Fred Preto. Sim. Neiva Raquel Rubia. Tudo perto, Alan Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Indicação número 353 de 2020, que efetue a limpeza e desobstrução da galeria de água pluvial localizada na rua São Vicente de Paulo, próximo à escola Professor Nelson Rosamilha, bairro Dona Rosina, com a finalidade de minimizar os alagamentos nas vias públicas e prevenir novos acúmulos de água. Autoria Neiva Raquel Rubia. Indicação número 354 de 2020, que realize o conserto da galeria de água pluvial localizada na rua Avenida Antônio Petrim, esquina com a rua Luiz Chama, bairro Dona Rosina, para que a captação e a drenagem da água possam ser realizadas adequadamente, evitando alagamentos. Autoria Neiva Raquel Rubia. Indicação número 355 de 2020, que proceda ao recapeamento do asfalto na rua Luiz Chama, esquina com a Avenida Antônio Petrim, bairro Dona Rosina, com o objetivo de oferecer à população melhores condições de mobilidade urbana. Autoria Neiva Raquel Rubia. Indicação número 356 de 2020, que o departamento competente proceda ao asfaltamento da rua Carolina Mendes Tame, bairro, entre aspas, Recanto Universitário. Moradores da localidade reclamam das dificuldades que enfrentam ao utilizarem a via citada. Lama em períodos secos e lama nos períodos chuvosos. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 357 de 2020, que o departamento competente proceda à retirada de galhos e móveis velhos descartados na calçada em frente ao número 88, Rua Mário Petrini, bairro Bom Retiro. Os materiais citados estão obstruindo a passagem de transeuntes pelo local. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 358 de 2020, que o departamento notifique todos os proprietários dos terrenos localizados no perímetro do bairro Bom Jardim, para que procedam roçagens e limpezas dos terrenos baldios tomados por mato alto, conforme determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2873/2015. Mormemente sugerimos que sejam notificados para que, na ausência de calçadas, procedam às construções de respectivos calçamentos em seus imóveis, conforme determina o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 3061 de 2019. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 359 de 2020, que o departamento notifique todos os proprietários dos terrenos localizados no perímetro do bairro São Carlos, para que procedam roçagens e limpezas dos terrenos baldios tomados por mato alto, conforme determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015. Mormemente sugerimos que sejam notificados para que, na ausência de calçadas, procedam a construções de respectivos calçamentos em seus imóveis, conforme determina o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 3061 de 2020. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 360 de 2020, que o departamento competente proceda à limpeza e reparos nas bocas de lobos localizados na rua Secundiano Ângelo Padovese, no trecho compreendido entre a esquina desta com a rua Mário Petrini e Ângelo Suave, bairro Bom Retiro,
que estão danificadas e obstruídas, dificultando o escoamento de águas pluviais e de limpezas domésticas. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 361/2020, que seja notificado o proprietário do terreno localizado na esquina da rua Cristina Tanto Paris, com a rua Mário Petrini, bairro Bom Retiro, a fim de que se proceda a roçagens de mato e limpeza do local. O referido imóvel está abandonado e servindo de foco de criação e proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2.873/2015. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 362/2020, que o departamento competente proceda à limpeza e reparos nas bocas de lobos, localizado na rua Mário Petrini, no trecho compreendido entre a esquina desta com a rua Secundiano Ângelo Padovese e Cristina Tanto Paris, bairro Bom Retiro, que estão danificadas e obstruídas, dificultando o escoamento de águas pluviais e de limpezas domésticas. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 363/2020, que o departamento notifique todos os proprietários dos terrenos localizados no perímetro do bairro São Pedro, para que procedam roçagens e limpezas dos terrenos baldios, tomados por mato alto, conforme determina o artigo 1º da Lei Municipal, número 2.873/2015. Mormemente, sugerimos que sejam notificados para que, na ausência de calçadas, procedam às construções de respectivos calçamentos em seus imóveis, conforme determina o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 3.061/2019. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 364/2020, que o departamento notifique todos os proprietários dos terrenos localizados nos perímetros dos bairros São Cristóvão 1 e 2, para que procedam roçagens e limpezas dos terrenos baldios que são tomados por mato alto, conforme determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2.873/2015. Mormemente sugerimos que sejam notificados para que, na ausência de calçadas, procedam a construções de respectivos calçamentos em seus imóveis, conforme determina o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal 3.061/2019. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 365/2020, que o departamento notifique todos os proprietários dos terrenos localizados no perímetro do bairro Bela Vista, para que procedam roçagens e limpezas dos terrenos baldios que tomados por mato alto, conforme determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2.873/2015. Mormemente, sugerimos que sejam notificados para que, na ausência de calçadas, procedam a construções de respectivos calçamentos em seus imóveis, conforme determina o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 3.061/2019. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 366/2020, que proceda à construção de uma canaleta para escoamento de águas pluviais e provenientes de limpezas domésticas na esquina da rua Genésio Caetano de Paula, com a rua Francisco Civolani, bairro Luiz Massudicuri. No local citado, a água se espalha pelo leito das referidas ruas, causando transtornos a moradores próximos e a demais usuários. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 367/2020, que o departamento competente proceda a estudos técnicos sobre a necessidade de construção de 3 lombadas na rua Benedito de Moraes, bairro Santa Maria. Moradores reclamam por estes tipos de redutores de velocidades por temerem a ocorrências de acidentes na via. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 368/2020, que o departamento competente proceda à realização de estudos técnicos sobre a viabilidade de alteração de sentido de mão dupla para mão única na rua Maria Aparecida Amazônia Urbano, bairro Vitório Cesarino. A referida rua é via lateral de entrada sentido centro-bairro, e a alteração ora sugerida tem como objetivo diminuir os riscos de acidentes a motoristas e pedestres. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 369/2020,
que o departamento competente proceda a estudos técnicos sobre a necessidade de se construir ao menos 3 lombadas na extensão da rua Antônio Evaristo Petrini, residencial Doutor Jorge Cury, por ser uma via de longa extensão. Moradores locais pedem esses tipos de redutores de velocidades com o objetivo de reduzir riscos de acidentes a motoristas e transeuntes. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 370 de 2020, que o departamento competente proceda a estudos técnicos sobre a necessidade de se construir lombadas na extensão da rua Ernesto Trevisan, bairro Dona Rosina. Moradores locais pedem esses tipos de redutores de velocidades com o objetivo de reduzir riscos de acidentes na via. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 371 de 2020. Reitero solicitações objetos das indicações números 711 de 2019, de 22/5 do mesmo ano, e número 1556 de 2019, de 7/11 do mesmo ano, para que o departamento competente proceda ao corte de raízes de árvores que estão danificando a calçada da sede da Polícia Militar, mais especificamente em frente ao Pronto-Socorro Municipal, Rua São Vicente de Paulo, Centro. Nesse trecho, as raízes cresceram e destruíram a calçada, prejudicando a movimentação de pessoas, especialmente aquelas que têm mobilidade reduzida, como cadeirantes e idosos, que trafegam pelo local, fazendo com que os transeuntes sejam obrigados a passarem pelo leito carroçável, se expondo a riscos de acidentes. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 372 de 2020, que o departamento competente notifique o proprietário do terreno localizado na esquina da rua Mário Tavares com a rua Altimário Antônio Martelo, Centro, para que proceda a roçagem e limpeza do imóvel. O referido imóvel se encontra como atual servindo de local de descarte de lixo e materiais inservíveis, favorecendo a criação e proliferação de insetos e roedores. A solicitação objeto da presente indicação está amparada no que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2.873 de 2015. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 373 de 2020. Reitero a solicitação objeto da indicação número 1686 de 2019, de 27/11 do mesmo ano, para que o departamento competente notifique o proprietário para que proceda a limpeza e remoção de lixo e materiais descartados em casa abandonada e depredada na esquina da rua Júlio Rogério com a rua Luiz Furlan, Jardim Alberto Zeppelini. O referido imóvel está servindo de foco de criação e proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 374 de 2020, que instale barra de proteção na galeria de água pluvial localizada na Avenida Ana Negra Mani, próximo ao número 235, bairro Cambará. Autoria: Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 375 de 2020, que efetue operação tapa-buraco na rua Euclides Antônio Montagnani, esquina com a rua Maria Pina Bortoleto Cesarino, bairro Bom Jesus 3, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego na referida via pública. Autoria: Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 376 de 2020, que efetue operação tapa-buraco na rua Maria Pina Bortoleto Cesarino, próximo aos números 69, 20 e 23, esquina com a rua Professor Rolim, bairro Bom Jesus 3, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego na referida via. Autoria: Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 377 de 2020, alterar o sentido do trânsito que está na mão dupla para a mão única na rua Najib Chama, localizada no bairro Maria Antonieta, no sentido que o setor responsável achar mais viável. Autoria: Geandre David Roncato. Indicação número 378 de 2020, que seja realizada a dedetização de baratas na cidade, com foco na diminuição de escorpiões. Autoria: Geandre David Roncato. Indicação número 379 de 2020, que efetue estudos quanto à implantação de ciclovia nas proximidades da área de lazer próximo ao bairro Bom Jesus 3, conhecido popularmente como Praça da Bica d'Água, de frente com a rua Benedito Silveira Campos. Saliento que, de acordo com o anexo 1 do CTB, ciclovia é pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.
A medida busca incentivar os munícipes à prática de atividades físicas. Autoria, Edson Donizete Marconato. Indicação número 380 de 2020, que o mesmo determina a instalação de brigada de incêndio no município. Estamos vivendo dias difíceis com as queimadas em terrenos baldios e em matas em torno de nosso município, sem notar que em casos mais graves como canaviais, fazendas e sítios, as próprias empresas devem manter um plantel de 24 horas disponíveis e atentas. Acontece que da mesma forma que as empresas têm a obrigação de manter suas equipes atuantes e preparadas, a prefeitura também tem que instalar a sua equipe bem preparada e disponível, atenta para a qualquer momento atuar como qualquer tipo de queimada em qualquer lugar do município, haja vista que muitas pessoas estão ateando fogo em locais abandonados e em terrenos baldios, fazendo fumaça, sujeira e com isso trazendo doenças respiratórias para os munícipes. Autoria Edson Donizete Marconato. Indicação número 381 de 2020, que determine ao Departamento de Obras a construção de uma rotatória na Avenida Prefeito Nicolau Marino, cruzamento com a Rua Abel da Silveira Martins, de frente ao supermercado Dois Irmãos, igual a que existe nas confluências das ruas Brasil, São Paulo, Avenida Doutor Ademar de Barros, com Travessa Prates, ou seja, que a construção seja feita de tachão. Autoria Edson Donizete Marconato. Requerimento número 33 de 2020, requer que o presidente seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal solicitando que envie a esta Casa de Leis informações sobre se há previsão para que os departamentos competentes procedam roçagem, limpeza, reparos no alumbrado e no sistema de iluminação, entre aspas, do campinho de futebol do Sem Terra, localizado na esquina da Rua Abel da Silveira Martins, com a Rua Moacir Antônio Cesarim, bairro Vitório Cesarino. O local está com mato alto, alambrado, necessitando de reparos e sistema de iluminação depredado, o que dificulta a utilização do referido, entre aspas, campinho, para práticas esportivas. Autoria, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento 033/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Josanete Alencar de Souza. Sim. Jean David Roncato. Sim. Leandro Fernandes Pena. Sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 34 de 2020 requer que o presidente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando que envie a esta Câmara de Vereadores informações sobre se, em função da pandemia do Covid-19, há, por parte da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, controle de entrada na cidade de pessoas oriundas de outros estados da Federação e de outras regiões do Estado de São Paulo, bem como o controle de pessoas que vão para outras regiões do Estado e do país para fazerem compras de produtos para serem revendidos no perímetro do município de Rio das Pedras. Autoria, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 034/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Fernandes Pena. Sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito à vereadora Neiva Raquel Rúbia que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estar lendo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7 diz: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus abençoe e uma boa noite. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme o livro de inscrição de oradores. Com a palavra a vereadora Neiva Raquel Rúbia.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, as pessoas que estão nos assistindo online, uma boa noite. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as minhas indicações, e primeiro quero falar um pouquinho sobre a galeria de água pluvial ali na Avenida Antônio Evaristo Petrini. Nós vemos ali a situação que está, né? Depois vou estar falando da rua ali, Luiz Chama, a situação que está, porque está muito feio ali, e os moradores estão reclamando, né? Que possa realizar o conserto, já terminou a obra ali, está tudo ok. Então, agora que possa estar realizando o conserto da galeria de água pluvial, porque está empoçando em dias de chuva ali, está triste ali de passar. Até durante o dia, quando está normal, as pessoas lavam as casas, normal, então ali fica totalmente ruim. Então, peço aqui o prefeito mande o secretário dele lá, dá uma olhadinha para depois mandar os funcionários estarem arrumando. Ali também na rua Luiz Chama, recapeamento do asfalto, na rua Luiz Chama, nós vemos a situação que está aquele bairro, aquela rua ali, está muito triste de ver, eu tenho certeza que cada um passa, olha só a situação que está. Então, a água poça, fica ali empoçada, e é barro, né, para tudo quanto é lado, que possa estar fazendo também o recapeamento dessa rua ali, na Luiz Chama. Outra indicação também, Operação Tapa Buraco na rua Maria Pina. Eu já fiz várias vezes essa indicação, e essa semana eu estive lá, e os moradores reclamaram muito, viu? Muito, muito, muito. Por quê? Porque eles acordam desse jeito. Dá uma olhadinha no mato. Aliás, ali está uma farofa. Ali, a situação daquela rua está muito triste. É buraco para tudo. Eu acredito que o engenheiro, ele vai... dá uma paradinha, Lu. Ele vai dar uma passada lá, ver se é recapeamento ou se é tapa-buraco. Mas nós vemos aí que nessa rua aí, na Maria Pina, ali está totalmente, gente, é muito triste de ver. E os moradores têm razão, né? Porque todos os dias acordam, é pedra, é cascalho que vai em tudo ali. Então, que possa também, já que tem bastante lugar que está sendo feito a operação tapa-buraco, que possa dar uma olhadinha com atenção. Ninguém acredita mais. A gente passa lá, os moradores, eles falam, e com razão mesmo. Então, peço aí que o prefeito olhe bem com carinho para essa rua. E todas as indicações que a gente faz aqui, a situação lá está lastimável. Uma outra indicação também é uma operação tapa-buraco na rua Euclides Antônio Montagnani. Ali a esquina com a rua Maria Pino também, que eu falei as duas juntas, né? É uma travessa ali que possa estar fazendo essa operação tapa-buraco o mais rápido possível. Por quê? Porque realmente ali está uma situação muito triste, lastimável. Então, essas são as minhas indicações dessa noite, que tomara que o prefeito olhe e faça, assim como os demais meus amigos aqui. Uma boa noite a todos, meu muito obrigada. Uma palavra ao vereador Giandre David Roncato. Cumprimento os vereadores em nome do nosso presidente, Trupter Alan, os funcionários da casa, público online. Meu boa noite a todos. Vou começar minha fala hoje falando nos pedidos que o ano passado eu realizei aqui nessa Câmara, referente à rua João Batista de Aguiar, Avenida Elias Canduares, que quando chovia ficava totalmente alagado ali, várias casas com problema de infiltração, com enchente de água. E essa semana aqui terminou o serviço de escoamento nessa rua aí. Então, quero agradecer à prefeitura, acompanhei o serviço. Ele pega toda a água ali do bairro Santa Maria, atravessando a Avenida Elias Canduares e jogando a água na rua João Auguste. Também outra situação da mesma, com tubulação subterrânea, a vereadora Neiva acabou de falar aí, tomara que seu pedido também seja atendido, vamos torcer para isso, né, vereadora? Na rua Tiradentes, com a travessa Prates, travessa 4 de Abril, desculpa,
Ali também havia um problema com enchente quando chovia muito. E semana passada também foi realizado o serviço, terminaram, deu uma chuva esses dias e percebeu que o serviço ficou bem feito. Quero agradecer ao prefeito por esse serviço e por esse atendimento. Venho também trazer a público que hoje fiquei feliz por uma situação que nosso deputado Macris mandou uma emenda de R$100 mil para a saúde. E motivo de agradecer, eu e o Dr. Fernando aqui somos apadrinhados desse deputado. Agradeço então aqui ao deputado Macris. Uma outra situação que hoje iniciou um novo horário do comércio, abrir, pelo decreto do Estado, no qual a gente se encaixa na fase 2. Porém, deixo aqui minha opinião, que foi restringido o encurtamento do horário, sendo que é das 13 às 17 horas. E, na minha opinião, esse horário ele encurta. E quando você encurta o espaço de tempo dos clientes, você aumenta o número de aglomeração. Então, ia até deixar aqui minha opinião, que eu sou favorável a abrir o comércio por mais tempo no horário de expediente, para que esteja menos aglomeração. Outro pedido meu aqui também foi sobre a dedetização das baratas. A gente já faz 3 anos que vem pedindo ao poder público, muito escorpião aparecendo na casa das pessoas, pelos banheiros, pelos ralos, muita reclamação, e a gente sabe que o escorpião se alimenta de baratas. Então venho aqui, mais uma vez, deixar meu pedido ao prefeito, encarecidamente ao povo riopedrense, que ele venha atender esse pedido de dedetização no município. E outra situação que semana que vem até vou trazer aqui umas fotos, que eu fiquei muito contente, junto com o vereador Carlos Sica, o Dr. Fernando também intercedeu várias vezes por essa situação, que no campo do Bom Jardim está finalizando a colocação da tela, na qual a empresa Manetone fez essa doação, privilegiando o pessoal do bairro lá do Bom Jardim, São Carlos, São Pedro. E também ali nós solicitamos uma arquibancada para os pais dos alunos que têm o projeto CRAC Nota 10 pudessem assistir seus filhos. E no início do ano agora o prefeito concretizou esse nosso pedido. Então vem aqui nosso agradecimento. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Uma palavra ao vereador Fernando de Oliveira Antônio. Uma boa noite a todos. Cumprimento os presentes na pessoa do presidente, Trudipert Alan Leite Rister. Eu vou começar hoje fazendo um agradecimento. Vou pedir para o Luiz colocar no telão. Saiu no Diário Oficial agora, do dia 11 de junho, a destinação, através de emenda parlamentar, do deputado estadual Cauê Macris, nosso colega e amigo, onde ele está enviando para a área de saúde mais uma emenda de R$100 mil. Então, esse é um pedido que eu fiz junto com o vereador Nabuco, na última vez que nós estivemos juntos na Assembleia Legislativa, e ele lá nos bem recebeu. Então, foi publicado no Diário Oficial, está aí no telão para que vocês comprovem, e essa emenda, chegando efetivamente aqui, então, ela publicada já tem autorização, e ela vem aí nos próximos dias para o município fazer uso dela em relação à saúde da comunidade. Então fica aqui o meu agradecimento ao deputado Cauê Macris e ao pai dele, deputado federal Vanderlei, que tem sempre aí nos agraciado com emendas parlamentares. Feito essas considerações, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do projeto de lei que a Prefeitura vem chamando aí de reestruturação, que nós fizemos a primeira votação na semana passada, um monte de emendas. Algumas pessoas me abordaram, não entenderam se eu votei sim nas emendas, não na lei, o que aconteceu, então vim aqui explicar. Primeiro,
que, como integrante do parecer da Comissão de Justiça e Redação, todas as emendas feitas na lei, elas não se pautaram sobre aquilo que eu acho, ou sobre aquilo que eu quero, mas observando determinações legais, tanto de decisões judiciais, quanto do Tribunal de Contas. Queria fazer um rápido conceito sobre isso. Pedi para o Luiz abrir um arquivo da Câmara, de um parecer que eu fiz na Câmara. No ano de 2017, eu fui nomeado aqui por uma reestruturação, então o presidente da Câmara, Carlos Sica, pediu para que eu fizesse um estudo para ver se comportava uma reestruturação aqui na Câmara. O estudo que eu fiz, como vocês podem ver alguns trechos aí no telão, o estudo que eu fiz, ele analisou pareceres do Tribunal de Contas, tem aí o grifo cinza, desde 2002. Eu analisei e estudei sozinho todos os pareceres do ano de 2012, 13, 14, 2015. E fizemos, então, fiz então um parecer, e que nesse parecer, na reestruturação que eu buscava aqui, traria uma economia anual de mais de R$360 mil por ano. Isso sem contar outras disposições que eu coloquei. Em 4 anos de mandato, nós estamos falando de mais de R$1,5 milhão em economia. Na ocasião, isso não foi acatado pela Câmara, mas segue meu parecer, devidamente assinado aqui. E por que eu estou falando isso? Porque depois, essa reestruturação não foi possível, mas nós fizemos sim, né, com a aprovação e a propositura da mesa, nós fizemos adequações em cima daquilo que o Tribunal de Contas queria, do Ministério Público em ações civis orientava, e na ocasião nós colocamos, inclusive, o grau de escolaridade dos nossos assessores de ensino superior. Preservando um princípio que chama da impessoalidade. A gente não faz visando uma pessoa, a gente faz visando o futuro. E aí chegou essa lei de reestruturação do município. Que de reestruturação, no meu humilde conhecimento e opinião, não reestrutura. Mais de 600 cargos de pessoas efetivas e concursadas não são atingidos por essa lei. Não há melhora. Não há um plano, um projeto de carreira para esses mais de 600 funcionários concursados, que nessa linha, nessa cadeia hierárquica vão ter o secretário, como obviamente existe em todas as cidades, acima deles um diretor, um assessor especial, depois um assessor de departamento, para só então se chegar nesses funcionários públicos. Que reestruturação é essa? Por não concordar com isso, que na segunda-feira passada eu votei não para essa lei, e vou repetir o meu voto essa noite. Fica aí explicado, então, o porquê do meu não. Porque uma lei de reestruturação que não atinge 90% dos empregos das pessoas que compõem o quadro fixo da prefeitura municipal, para mim, não é uma lei boa. Porque não contempla, nem contenta, esses funcionários, que vão ter que, mais uma vez, ficar reféns dessa situação. Um monte de gente acima deles, colocadas lá, sabe lá Deus por qual motivo, porque é um cargo de confiança. Gente por capacidade técnica, sim. Gente porque talvez ajudou isso ou ajudou aquilo, eu não sei. Mas o que de fato é que, mais uma vez, os empregados, os funcionários públicos efetivos, que passaram no concurso público, que estudaram, vão ficar de lado nessa lei. É triste. Eu queria que o Luiz colocasse no que o meu parecer foi pautado. Foi pautado em decisões de ações civis públicas, e aí no telão vocês podem ver 3 delas. 3 decisões de ações civis públicas dizendo que só se justifica um cargo de direção, chefia e assessoramento se tiver o ensino superior. E é óbvio que a gente está excluindo disso os secretários. A Comissão de Redação e Justiça frisou que são agentes políticos. Então, assim como o vereador, um prefeito, não necessariamente teriam que ter essa escolaridade. Mas, então, tem para vocês também
2 decisões do Tribunal de Contas nesse sentido. Então fica aqui, acredito eu, minimamente esclarecido e justificado o porquê eu votei não para essa lei de reestruturação. Uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores, vereadoras, funcionários, público presente, que está pouquinho devido ao problema, coronavírus. O novo secretário, Marcelo, seja bem-vindo aí. Indústria e Comércio, né? É isso. Pessoal que está nos assistindo em casa. Senhor Carlos de Fabre também, eu já estive com ele. Boa noite, senhor Carlos de Fabre. E parabéns pelo trabalho, né? Está desenvolvendo bem nossa cidade aí. Pena que é no final, né? Mas está fazendo sua parte, né? E a gente estamos fazendo nossa parte aqui como vereador, estamos sendo cobrados. Pessoal do BBJ aí sempre nos assiste, não perde uma sessão. Edmar Assis, meus pesos pelo seu sogro hoje, né, cara? Que pena, né? O cara não tinha nada, de repente aí Deus o levou. Eu queria falar novamente sobre as lombadas do bairro Dona Rosina e Luiz Massu de Cury, senhor prefeito. Até comentei com ele hoje, tem que recuperar aquelas lombadas e fazer novas lombadas no bairro Luiz Massu de Cury. Está tendo acidente ali direto está tendo acidente. Certo? E os braços de lâmpada lá do Massu de Cury, Rosina Figurelli Cury e São Vicente de Paula também. Ali acho que é 4, 5 braços de lâmpada em cada rua. Todas as vezes que a gente conversa, está aguardando licitação, e a licitação nunca vem. Espero que venha esse ano, porque tem uma mulher ali que eu passo na casa dela, ela me para. Toda vez que eu passo lá, ela me para. Pergunta se vai sair nesse mandato ou no próximo mandato, que eu estou cobrando desde quando era tempo do Júlio, eu cobrava aquilo lá. E vocês viram que eu já fiz 18 indicações. Tem gente que fala, mas vereador pede para tapar buraco, vereador pede lombada, vereador pede o que o povo pede. Vereador é empregado da população. A gente recebe através da população. Certo? A gente ganhamos para isso e estamos representando a população. É nosso trabalho como vereador. A gente faz o que a população pede. Eu faço, acho que os demais vereadores também fazem o que o povo pede. Eu estou na rua todos os dias, sábado, domingo, feriado, todos os dias eu estou na rua. Aonde qualquer um que me vê na rua me conhece. Certo? Porque eu estou em todos os bairros, não é só Dona Rosina e Massu de Cury, estou em todos os bairros da cidade. Fiz dois requerimentos também hoje. E eu queria que o Luiz passasse aquela foto lá, Luiz, daquelas mulheres da escola lá. E eu queria parabenizar essas mulheres da escola Júlia, ali na Codes Paulo. Essas mulheres com recurso delas mesmas, compraram tinta e reformaram a escola. Certo? Aí não tem nenhum real dinheiro público. É dinheiro delas, conseguiram fazer suas rifas, fazer suas coisas. E estão pintando a escola, seu Carlos Sica, lá, ó, as mulheres lá. Tem que tirar o chapéu para essas mulheres, hein? A mulher do Gatão, é a diretora lá, tem a Silviana e tem a... Todas elas fizeram lá uma vaquinha lá e conseguiram comprar tinta e estão tintando sem pedir para ninguém. Certo? Então tem que dar os parabéns para esse pessoal aí, viu? Que exemplo, hein? E outra da mão única que eu pedi novamente, acho que já é o 4º ou 5º pedido meu, senhor Carlos de Fabre. Ali subindo a Amazônia. Maria Amazon Aparecida, na primeira rua do Sem Terra subindo. Ali é uma rua que sobe e desce, sobe e desce. Ali também tem a hora que para o ônibus, que tem carro dos dois lados, e o ônibus não consegue passar. Aí tem que ficar esperando alguém tirar um carro da frente para ele passar. Então ali precisaria fazer mão única, eu não sei, teria que ver quem é responsável por isso aí. Melhor estudo ali para ver o que está acontecendo ali, né? Pôr uma mão só, porque o Sem Terra é todas as ruas estreitinhas. Por que não faz uma rua que vai, uma que vem, uma que vai, uma que vem? Acaba o problema ali, né? Né, senhor Bertasso? E é isso aí. Boa noite a todos. Isso aí. Se eu queria também falar sobre o meu voto de hoje, que eu vou manter o meu voto da semana passada. Certo? Eu vou manter o meu voto que eu votei a semana passada. Eu ia trocar meu voto, mas não vou trocar. Eu vou manter meu voto. Acho que teve aqui 4 vereadores que votou. A gente vai manter. Eu vou manter meu voto, fala por mim. Acho que o Carlos Sica também vai manter. Certo? Mas eu não vou mudar. Mas eu deveria mudar esse voto. Mas não vou mudar. Eu vou manter. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês.
Senhor presidente. Senhor presidente, gostaria que consultasse o plenário para ver se a gente pode suspender o intervalo da Câmara. Solicito ao vereador primeiro secretário Leandro Félix Penati que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, atendendo a solicitação do vereador Jean de Roncato para a suspensão dos 15 minutos regimentais. Chamada nominal. Carlos Ivassica. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre David Roncato. Sim. Leandro Félix. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tendo a concordância do plenário, daremos então continuidade nos trabalhos desta sessão, passando à leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia de hoje. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 4 de 2020, segunda votação. Modifica a redação do parágrafo 1º do artigo 8 do PL número 4 de 2020. Artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 8 passará a viger da seguinte forma: o servidor será enquadrado no padrão igual ao seu salário base percebido em 1/6 de 2020, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não, agora pode pagar. Pagar. Está em discussão emenda modificativa número 01 ao projeto de lei do Executivo 004/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo perto Ana Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 4 de 2020, segunda votação. Modifica a redação do parágrafo 2º do artigo 7º do PL número 4 de 2020. Artigo 1º, o parágrafo 2º do artigo 7º passará a viger com a seguinte redação: com exceção do cargo de superintendente do SAI, cargo de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, os demais cargos em comissão são de confiança, livre nomeação e exoneração pelo superintendente do SAI, respeitadas as condições para o preenchimento, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão emenda modificativa número 02 ao projeto de lei do Executivo número 004/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo perto Ana Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 4 de 2020, segunda votação. Modifica a redação do artigo 26 do PL número 4 de 2020. Artigo 1º, o artigo 26 passará a viger da seguinte forma: são partes integrantes da presente lei, o anexo 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 6, que dispõe sobre o plano de cargos, empregos, funções de anexo 3, anexo 4, 5 e 6, que dispõe sobre o plano de cargos, empregos, funções de confiança e salários e anexo 7º, que dispõe sobre o organograma da estrutura administrativa do SAI, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Está em discussão a emenda modificativa número 03 ao projeto de lei do Executivo número 004/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, Tudo perto, Alan Leite Rister. sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 4 ao projeto de lei número 4 de 2020. Segunda votação. Modifica o anexo 2, tendo em vista o pedido da correção feito pelo autor do projeto no ofício número 166 de 2020. Artigo 1º, fica excluído do anexo 2 do projeto de lei número 4 os seguintes cargos. Os cargos estão no telão e nas mesas dos vereadores. Artigo 2. Em virtude da divergência entre o nível de vencimento do anexo 2 e o padrão do anexo 2A, referente ao cargo de assistente administrativo, fica alterado o anexo 2 do projeto de lei número 4 de 2020 no seguinte cargo. Também encontra-se nas mesas dos vereadores e no telão. Assim, o anexo 2 do projeto de lei número 4 de 2020 passará a ter a seguinte composição. Anexo 2. Quadro de empregos efetivos do serviço autônomo de água e esgoto de Rio das Pedras. O anexo 2 encontra-se nas mesas dos vereadores e no telão, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa número 04 ao projeto de lei do Executivo número 004/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Tudo de perto, Alan Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 5 ao projeto de lei número 4 de 2020, segunda votação. Modifica o anexo 2A, tendo em vista as informações feitas pelo autor do projeto no ofício número 166 de 2020, bem como com base ao artigo 24 do projeto de lei número 4 de 2020. Artigo 1º, fica alterado o anexo 2 ao projeto de lei número 4 de 2020, que passará a ter a seguinte composição. Está no telão e nas mesas dos vereadores, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa número 05 ao projeto de lei do Executivo número 004/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo de perto, Alan Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 4 de 2020, segunda votação. Acrescenta o anexo 2C, tendo em vista o pedido feito pelo autor do projeto no ofício número 166 de 2020, bem como com base ao artigo 24 do projeto de lei número 4 de 2020. Artigo 1º, fica criado o anexo 2C no projeto de lei número 4 de 2020, que passará a ter a seguinte composição. Anexo 2C, quadro dos cargos em comissão do Serviço de Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras, encontra-se no telão e na mesa dos vereadores, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda aditiva número 01 ao projeto de lei do Executivo número 004/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo de perto, Alan Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 4 de 2020, segunda votação.
dispõe sobre a reformulação e estruturação do plano de empregos, carreiras e salários do serviço autônomo de água e esgoto de Rio das Pedras, cria cargos de procurador de provimento efetivo, cria cargos em comissão, estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela salarial e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Legal, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento conveniente. Encerrada a discussão, o projeto de lei do Executivo número 004/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Plana. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo de perto, Alete Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade em primeira votação. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 2 de 2020, segunda votação. Modifica a redação do parágrafo 1º do artigo 6º do projeto de lei número 2 de 2020. Artigo 1º, parágrafo 1º do 6º passará a viger da seguinte forma: o servidor será enquadrado no padrão igual ao seu salário base percebido em 1/6 de 2020, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa 01 ao projeto de lei do Executivo número 002/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Plat. Sim. Neiva Raquel Rubia. Tudo de perto, Alalete Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 2 de 2020, segunda votação. Modifica o anexo 1A, tendo em vista o pedido de correção feito pelo autor do projeto, conforme folhas número 2 do ofício número 105 de 2020. Artigo 1º, o anexo 1A do PL número 2 de 2020 passará a ter um cargo de assessor especial de gabinete de Secretaria da Cultura e Turismo e um cargo de assessor especial de gabinete da Secretaria de Esportes e Lazer, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa 02 ao projeto de lei do Executivo número 002/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Plat. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo de perto, Alalete Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 2 de 2020, segunda votação. Acrescenta para fins de correção o cargo de assessor especial de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, visto que já constante dos anexos 3A e 4A. Artigo 1º fica acrescentado ao anexo 1A do projeto de lei número 2 de 2020. Assim, o anexo 1A do projeto de lei número 2 de 2020 passará a ter a seguinte composição: anexo 1A, quadro de cargos em comissão da Prefeitura de Rio das Pedras. Encontra-se no telão e na mesa dos vereadores. Inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda aditiva número 01 ao projeto de lei do Executivo número 002/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fernando Pinto. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo de perto, Alalete Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 2 de 2020, segunda votação. Suprime o termo ensino médio completo com experiência administrativa pública de no mínimo 1 ano que justifique sua contratação ou dos requisitos mínimos do anexo 3A de todos os cargos em comissão cuja denominação com assessor do departamento.
Artigo 1º. Os requisitos mínimos de todos os cargos que se iniciem com a nomenclatura assessor do departamento constantes do anexo 3A passará a viger da seguinte forma: requisitos mínimos, curso superior completo, incluso no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda supressiva número 01 ao projeto de lei do Executivo número 002/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal Carlos Ivan Sica. Não. Edson Donizete Marconato. Não. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Não. Ilza Alencar de Souza. Não. Jeane David Roncato. Não. Leandro Fred Pirati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Trude Pert, Ana Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por 5 votos. Reprovada. Não, porque não atingiu aqui. Ó. É isso mesmo, né? De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está rejeitada por 5-4. Emenda supressiva número 2 ao projeto de lei número 2, segunda votação. Suprime o anexo 3A dos cargos de chefe de gabinete de Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, chefe de gabinete da Secretaria de Governo, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento e Gestão Financeira, chefe de gabinete da Secretaria de Educação, chefe de gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa, Recursos Humanos e Trânsito, bem como, consequentemente, os requisitos mínimos dos referidos cargos. Artigo 1º, o anexo 3A passará a viger com a seguinte redação: encontra-se no telão e na mesa dos vereadores. Inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda supressiva 02 ao projeto de lei do Executivo número 02/2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilza Alencar de Souza. Sim. Jeane David Roncato. Sim. Leandro Fred Pirati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo perto Ana Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 2/2020. Segunda votação. Modifica a redação do inciso 8 do artigo 2º ao projeto de lei número 14 de 2020. Artigo 1º. O artigo 37 passará a viger da seguinte forma: artigo 37. Com a publicação desta lei, ficam revogados expressamente todos os dispositivos legais que contrariem em especial a lei número 2192 de 2002, a lei número 2759 de 2013 e suas respectivas alterações à lei municipal número 3006 de 2018, com as alterações dadas pela lei número 3026 de 2018, lei número 3004 de 2018 e artigos 5º e 6º da Lei Municipal número 2977 de 2017, ficando mantidas as disposições constantes da Lei Municipal número 2931 de 2016, inclusa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa 03 ao projeto de lei do Executivo número 002 de 2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilza Alencar de Souza. Sim. Jeane David Roncato. Sim. Leandro Fred Pirati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Tudo perto Ana Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 2 de 2020, segunda votação, dispõe sobre adequação, atribuições e funções e estruturação do quadro de empregos padrões, vencimentos, cargos em comissão, funções de confiança da Prefeitura de Rio das Pedras, estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela salarial e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Legal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento conveniente. Está em discussão projeto de lei do Executivo 002 de 2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Não.
Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilsanete Alencar de Souza. Sim. Jean David Roncato. Sim. Leandro Félix Pena. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo de perto, Anete Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por 8-1 em segunda votação. Concluídas as votações dos projetos e de suas respectivas emendas, solicito ao vereador primeiro secretário que consulte o plenário sobre a possibilidade de realizar a votação da redação final do projeto de lei do Executivo 004-2020 e projeto de lei do Executivo 002-2020 nessa mesma data. Chamada nominal, Carlos Ivacica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilsanete Alencar de Souza. Sim. Jean David Roncato. Sim. Leandro Félix Pena. Sim. Neiva Raquel Rubia. Tudo de perto, Anete Rister. Sim, tendo a concordância do plenário, passamos então à leitura, discussão e votação da redação final aos mencionados projetos. Redação final, projeto de lei do Executivo número 4/2020, dispõe sobre a reformulação e estruturação do plano de empregos, carreiras e salários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras, cria cargos de procurador de provimento efetivo, cria cargos em comissão, estabelece normas gerais do enquadramento, institui tabela salarial e dá outras providências. Está em discussão, redação final, projeto de lei do Executivo 004-2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivacica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilsanete Alencar de Souza. Sim. Jean David Roncato. Sim. Leandro Félix Pena. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo de perto, Anete Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida redação final está aprovada por unanimidade. Dispõe sobre redação final ao projeto de lei do Executivo número 2/2020. Dispõe sobre a adequação, atribuições de funções e estruturação do quadro de empregos, padrões e vencimentos, cargos em comissão, funções de confiança da Prefeitura de Rio das Pedras, estabelece normas de enquadramento, institui tabela salarial e dá outras providências. Está em discussão a redação final do projeto de lei do Executivo 002-2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivacica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Não. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilsanete Alencar de Souza. Sim. Jean David Roncato. Sim. Leandro Félix Pena. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. Tudo de perto, Anete Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida redação final está aprovada por 8-1. Concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.